O terceiro princípio da doutrina social da igreja, que a gente vai ver agora, é o princípio mais basilar, é o mais essencial de todos. Então, nós vamos ver o princípio da subsidiariedade e depois a gente vai parar para vocês poderem escrever perguntas, etc. e tal, antes da gente ir para os outros, porque esse é o que é mais crucial de entender. Ele é a base da doutrina social da igreja. Assim, até quem tiver papel e caneta logo, eu sugiro que vocês, tendo uma dúvida, já escrevam ela logo, porque esse é o que tem que ficar mais explicadinho para o pessoal que vai nos assistir no DVD poder ter suas dúvidas sanadas. São dúvidas que vocês também teriam pela má qualidade da minha explicação. Então, o terceiro princípio da doutrina social da igreja é o princípio da subsidiariedade. Que nome feio, né? O que quer dizer isso? Subsidiariedade. A subsidiariedade é o princípio segundo o qual a responsabilidade por qualquer coisa compete à instância mais baixa e mais próxima dela. O que quer dizer isso na prática, gente? Dentro de casa, não se esqueça que a doutrina social da igreja nos deve guiar em todo tipo de relação social, inclusive intrafamiliar, inclusive dentro de casa. O menino de 5 anos de idade, ele consegue pegar o leite na geladeira sem derramar, botar dentro do copo, botar 2 colheres de Nescau, mexer aquilo e preparar, em suma, o Nescauzinho lá dele. Quem é que tem que fazer o Nescau do menino? Ele. Por quê? Porque ele é quem está mais próximo de beber aquele Nescau, ele que vai beber aquele Nescau, e ele consegue. Ele mesmo vai, aos poucos, aprender a medir a quantidade de Nescau que ele bota ali, até ficar perfeitamente do gosto dele. Ao passo que a mãe dele vai fazer sempre da mesma maneira. Mas ele vai conseguir fazer exatamente ao gosto dele. Por quê? Porque ele é o mais próximo que consegue fazer. A minha casa, eu tenho que impedir a entrada de ladrões na minha casa. Quem é que tem que impedir a entrada de ladrões na minha casa? Eu. Por quê? Porque sou eu que moro lá. Sou eu que vejo todos os dias as portas e as janelas. O princípio da subsidiariedade, ele nos diz, então, que é a instância mais baixa, mais próxima, que tem a responsabilidade por cada coisa. Vocês reparem que isso é o oposto, diametral, o contrário do que orienta os nossos governantes, né, que procuram fazer com que haja em Brasília uma decisão sobre como deve ser, sei lá, o meio-fio da esquina da rua numa determinada cidade no interior de São Paulo. Né, a gente tem uma responsabilidade por tudo aquilo que nós temos essa capacidade de fazer. Então, aquilo compete a nós. Na prática, quem é que deve educar os filhos? Os pais. A responsabilidade pela educação dos filhos é dos pais. E a instrução dos filhos? Reparem que é uma diferença. O que é educação? Educação é você fazer daquela criança uma pessoa que respeita o próximo, respeita a sociedade, respeita os objetos, em suma, uma pessoa que sabe conviver no mundo. A instrução é você ensinar ela a ler, escrever, a fazer conta. A quem compete a instrução dos filhos? Aos pais. Tanto que se costuma dizer em direito
que a escola muitas vezes age in loco parentis, no lugar dos pais. Quando é que o filho deve ir para a escola? Quando os pais, por alguma razão, não têm a capacidade de ensinar o filho a ler, a escrever e a fazer conta. Ou quando ele vai aprender alguma coisa que esteja além da capacidade dos pais ensinar. Vocês reparem que só isso já demoliu toda a noção do sistema educacional que a gente tem hoje em dia. Em que eles querem, ao contrário, pegar a criança com 3 anos de idade e socar ela dentro de uma sala com outras 20, 40 crianças do mesmo tamanho. Né? Essa noção da subsidiariedade, ela é uma noção extremamente subversiva na sociedade atual. Porque a sociedade atual, e os nossos governantes principalmente, tentam viver a partir desse centralismo, a partir dessa noção extremamente oposta, que é que todos os problemas devem ser resolvidos o mais alto possível. Fazer uma lei federal sobre tudo. Daqui a pouco sai uma lei federal sobre como se deve cortar a unha. Aí cabe a pergunta, quem é que deve cortar a unha? A própria pessoa dona das unhas. Ah, mas e se é um velhinho que não consegue cortar a unha do pé? A mulher dele, ele corta as da mulher. Por quê? Porque um está perto do outro. Se eu corto a minha própria unha, não acontece o que acontece quando a minha mulher corta a unha do meu filho, que ele sai urrando, dizendo, ai, mãe, está me matando. Por quê? Porque eu sei onde dói. E esse princípio vale para tudo, gente. Esse é um princípio que deve orientar a nossa ação. Por exemplo, dentro de uma fábrica, quem é que deve poder tocar um alarme que paralisa uma linha de montagem? O operário que está lá embaixo junto da linha de montagem. Por quê? Porque é ele que está vendo se alguém caiu na linha. Não vai ser alguém que está trancado dentro do escritório lá em cima. Essa responsabilidade é de quem está próximo. A responsabilidade ela deve sempre ficar no nível mais baixo que consegue fazer aquilo. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que dentro de uma sociedade que fosse mais orientada pela doutrina social da igreja, como a nossa já foi, inclusive, o prefeito manda muito mais do que o governador, que manda muito mais que o presidente da República. Por quê? Porque o prefeito está mais próximo. E mesmo assim, o que compete ao prefeito fazer? Compete ao prefeito fazer aquilo que os cidadãos organizados não conseguem fazer por conta própria. É por isso que eu dei o exemplo, anteriormente, de as pessoas de uma rua se organizarem para construir uma vala, as pessoas de uma favela fazerem um mutirão para construir um biodigestor ou uma fossa cética. Por quê? Porque eles conseguem. Se eles conseguem e eles são os mais próximos do problema, a responsabilidade é deles. Reparem que isso é diferente de dizer o problema é deles. Subsidiariedade não quer dizer eles que se lasquem. Nós vamos ver mais tarde o princípio da solidariedade, que é a volta da subsidiariedade. Quer dizer, o cara que está acima, ele tem a obrigação de ajudar, quando o cara que está abaixo não consegue. Mas o cara que está abaixo, se ele consegue, ele deve fazer. Então, a quem compete, por exemplo, consertar um buraco na calçada? Ao morador daquela casa. É ele que tem que consertar o buraco na calçada. A quem que compete consertar os buracos da rua? Os moradores daquela rua. Ah, mas e se for um buraco profundíssimo que explodiu uma tubulação de gás, etc. Beleza. A tubulação era de gás, a companhia de gás que vai lá e conserte. Vocês estão entendendo qual é a ideia desse princípio? Quer dizer, quem está mais baixo deve assumir toda a responsabilidade que ele seja capaz de suprir. Tudo aquilo que ele seja capaz de fazer, é ele que deve fazer. Por que isso? Primeiro, porque assim os problemas vão ser tratados de uma maneira personalizada. Quer dizer, se tem, por exemplo, na rua,
tem um determinado buraco que volta e meia ele abre de novo. Sempre o mesmo buraco no mesmo lugar. Você fica olhando aquilo ali num dia de chuva, você vai entender por que aquele buraco está abrindo ali. Tem uma infiltração, tem uma água que entra não sei aonde. Aí você descobre que 3 metros rua acima tem uma rachadurazinha desse tamaninho junto do meio-fio que é por onde a água está entrando. Você vai levar 3, 4 dias que está chovendo, você está olhando, mas peraí, onde é que está vindo aquilo? Até você achar aquilo. Alguém que não mora na rua, que tenha que se deslocar para lá, choveu, vou na rua tal, para ficar olhando, ficar procurando, vai gastar combustível a mais, vai fazer um serviço pior, não vai entender aquilo. Aliás, provavelmente o que vai fazer vai ser jogar pela enésima vez cimento ali. E com isso, simplesmente tampar o buraco até a próxima chuva. Já a pessoa que está ali, ela está tomando conta daquilo. Então ela consegue fazer isso. Um operário que lida com a máquina, ele deve aprender a regular aquela máquina. Por quê? Porque se ele não sabe regular aquela máquina, e a máquina está desregulada, ele não vai perceber que a máquina está desregulada. E vai acabar estragando a máquina usando ela desregulada. Agora, ele que está ali junto da máquina, sabendo regulá-la, ele vai conseguir manter aquela máquina em melhores condições, vai ser muito mais econômico. O princípio da subsidiariedade é um princípio de bom senso. Apesar de que na nossa sociedade, que está um tanto quanto amalucada, ele esteja sendo negado tanto, né? É tão comum a gente ver, alguém tem que fazer uma lei a respeito disso. Não, não tem que fazer uma lei a respeito disso. Para começar a fazer uma lei a respeito de uma coisa sobre a qual não existia lei, é criar uma coisa nova, que já não é uma boa, que vai dar efeitos colaterais indesejados que a gente nem sabe quais são. E ainda por cima vai tentar botar todo mundo usando a mesma roupa, transformar todo mundo em bonequinho palito. Se todo buraco na rua fosse ser tampado da mesma maneira, nenhum buraco vai ser tampado direito. Se for, vai ser por acaso. Então, esse tomar em mãos a responsabilidade, a instância mais baixa a tomar em mãos a responsabilidade é o princípio basilar da doutrina social da igreja. Sem a gente ter essa noção de que o poder e o dever fazer vem de baixo para cima, quer dizer, se eu boto meu filho na escola, a escola está agindo em meu lugar. A escola está gozando de um poder subsidiário ao meu. Eu dei à escola o poder de educar, de instruir o meu filho. Eu passei para eles uma responsabilidade que é minha, porque eu não estou conseguindo fazer. Então eu pedi ajuda e passei para eles. Todo o poder, ele vem de baixo. Não é no sentido que a gente tem na nossa Constituição, né, que o poder vem do povo e em seu nome será exercido. Essa ideia do poder vem do povo e em seu nome será exercido quer dizer o quê na prática? Quer dizer que o governante, ele faz as vezes de todas as pessoas. Né? Ele age como se fossem todas as pessoas agindo. Todo mundo vota no Joãozinho, e aí o Joãozinho pode falar pela boca de todo mundo. As pessoas calam a boca e o Joãozinho fala no lugar delas. O princípio da subsidiariedade é o contrário. É o quê? Eu tenho que fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Sozinho eu não consigo. Então eu vou chamar o meu vizinho do lado. E eu e meu vizinho do lado vamos fazer isso. Que é uma coisa no meu interesse, né? Por exemplo, consertar a divisa da casa. E eu vou estar dando poder subsidiário a ele, dele mexer no meu lado do muro. A rua está com buraco. Vamos chamar todos os vizinhos para fazer isso. Eu estou dando poder subsidiário
ao pessoal da rua de consertar a parte exatamente na frente da minha rua, da minha casa. E o meu vizinho do lado está dando a eles o poder de consertar na frente da casa dele. E por aí vai. Ah, mas é uma coisa muito mais complicada, é uma obra profunda da tubulação, sei lá das quantas, que vem da outra ponta da cidade, só dá para a prefeitura fazer. Puxa, que pena, então vamos ter que dar à prefeitura esse poder, caso a caso. Vocês reparem como que isso corta as pernas do sistema político brasileiro, né? É um pensamento altamente subversivo. É a ideia de que a gente deve agir por conta própria. Se não tem rede de esgoto onde a gente mora, a solução não é sair com placas dizendo o povo unido jamais será vencido, nós queremos uma rede de esgoto. Se nós queremos uma rede de esgoto, façamos uma rede de esgoto. Se nós não conseguimos fazer a rede de esgoto, aí a gente vai pedir para o que está imediatamente acima da gente fazer. Então, partindo do princípio da subsidiariedade, o prefeito ele vai mandar muito menos do que cada pessoa. Por quê? Porque ele só tem poder quando esse poder é dado a ele por uma instância inferior que não conseguiu fazer uma coisa. Ele não pode inventar nada. Então, um prefeito que invente uma moda qualquer, invente uma lei maluca qualquer, isso a gente vai ver na última aula, essa lei não vai nem sequer nos obrigar em consciência. Por quê? Porque ele não tem aquele poder, ninguém deu a ele aquele poder. Hoje em dia, os nossos governantes, eles se arrogam muito mais poder do que eles realmente têm, pela razão, pela doutrina social da igreja. Eles se arrogam um poder muito maior do que aquele que eles realmente têm. Porque o poder, ele só é dado caso a caso, quando o menor não consegue fazer. O menino não consegue botar o Nescau dele no micro-ondas, aí a irmãzinha de 9 anos dele bota. Ele pede ajuda para ela, aí ela bota. Ele não sabe números, então ele não consegue acertar lá como que bota. Mas aí ela ensina para ele, olha, você aperta esse botão 3 vezes, esse daqui uma. Ele já pode fazer. E a mesma coisa funciona em toda organização, toda sociedade humana. Ou seja, dentro de um clube, a quem que compete, por exemplo, verificar se a piscina está sendo bem tratada? As pessoas que nadam lá. A quem que compete verificar se não tem barata na cozinha? A cozinheira. Né? A gente tem que procurar sempre fazer a nossa parte. Aquilo que a gente consegue fazer, a gente deve procurar fazer. Se a gente não conseguir, aí a gente pede auxílio para um maior. Mas só se a gente não conseguir. Ou se a gente souber que a gente não consegue, né? Tem coisas que a gente não vai tentar fazer, se meter a gato mestre. Nunca ouvi falar em volt e vou trocar a fiação elétrica da minha casa. Não vai dar certo. Mas, nesse caso, eu vou contratar um eletricista para trocar a fiação elétrica da minha casa. Mas, se me for possível, eu devo procurar pelo menos aprender o básico. Se eu sou um pai de família, para eu poder trocar uma tomada, para eu poder fazer aquilo que me compete ali dentro. Não ficar dependendo dos outros. Reparem que uma coisa muito importante nesse princípio é a autonomia que ele nos dá. Né? Ele nos diz, seja autônomo. Ele nos diz, haja, faça a sua parte. E isso, inclusive, é uma coisa que eu mencionei um pouco mais cedo hoje. Isso, inclusive, é uma coisa extremamente subversiva, especialmente subversiva desse sistema oligárquico que a gente tem. Como eu mencionei, aqui no Brasil a gente tem um sistema em que quem entra na política, ou bem se junta a galera que já está lá e entra em todos aqueles conchavos, etc e tal, ou não consegue fazer nada e acaba sendo expulso. Acaba não conseguindo ser reeleito. Fulano não fez nada porque ele não entrou nos conchavos.
Se entrasse, ele conseguiria. Mas, se a gente faz a nossa parte, segundo o princípio da subsidiariedade, ou seja, a gente só pede para um político quando realmente não tem jeito. Assim, a gente já fez, já tentou fazer a rua inteira trabalhando junto, o bairro inteiro trabalhando junto, e faltou meios, faltou uma determinada coisa. Aí a gente vai pedir o mínimo indispensável para um político. Quer dizer, vamos construir um biodigestor na favela que a gente mora. Poxa, todo mundo deu uma graninha e mesmo assim ficou faltando a grana para comprar 8 manilhas grandes de concreto para fazer o biodigestor. E uma tampa de cobre que custa uma fortuna. Ao invés da gente pegar e fazer uma passeata, nós queremos esgoto, a gente deve pedir para a prefeitura o dinheiro para comprar essa tampa. Entenderam? Pedir o mínimo e fazer o máximo. Se a gente faz isso, inclusive, o que a gente está fazendo é ajudando na redemocratização do país. Porque a gente está tirando a base daqueles que trocam votos por torneiras. Se nós mesmos botamos a torneira, a gente não precisa de um cara que vai comprar o nosso voto em troca de uma torneira. Se nós mesmos conseguimos resolver os problemas, que na verdade são a nossa responsabilidade, nós não precisamos ficar pedindo para alguém lá longe, que não vê o nosso problema, e que não vai resolver o nosso problema direito, porque ele não vê o nosso problema, e o objetivo dele não é resolver o nosso problema, o objetivo dele é ganhar voto. Então ele vai fazer como, precisamos que asfalte a rua. Aí vai lá e bota uma camada de asfalto desse tamanho logo antes da eleição. Passou 3 meses, aquilo lá está pior do que antes de asfaltar. Está com aquele asfalto cheio de buraco com a beira dura assim para estourar o pneu da gente. Por quê? Porque o objetivo dele era ganhar voto. O nosso objetivo é que a rua da gente esteja trafegável. Então, se a gente pega e se cotiza para passar uma máquina na rua, cobrir de saibro, a gente já está melhor do que aquele asfalto que o cara fez, por exemplo. E a gente vai estar diminuindo o poder dele, porque ele não vai mais ter como trocar o voto da gente pela torneira, por aquela crostazinha que nem uma asa de barata de asfalto. Então, com isso, a gente está ajudando na redemocratização do Brasil. A gente está ajudando a diminuir o poder do pessoal que está lá dentro daquele conchavo, todo mundo fechado, todo mundo fazendo aquilo, todo mundo mexendo com aquilo. A gente vai estar diminuindo isso e aumentando a voz das pessoas. Vocês estavam perguntando antes, ações. Como que a gente pode agir, como que a gente pode difundir a doutrina social da igreja? Eu falei de passagem. Faz uma associação de moradores da sua rua. Para quê? Para isso. Se a gente faz isso, a gente deixa de ser refém de todo esse sistema de fazer as coisas virem de Brasília. Né? De tentar fazer com que uma regra geral feita num gabinete acarpetado, sei lá onde, valha para tudo quanto é lado. A gente está diminuindo o poder, diminuindo o interesse, tornando irrelevante todos esses conchavos. Eles vão continuar tomando uma das maiores quantidades de impostos do mundo? Vão. O Brasil é um dos países que mais pagam imposto no mundo. Por quê? Porque no Brasil, pelo sistema oligárquico de governo, o que acontece? O Estado ele é concebido pelos próprios ocupantes do poder estatal como uma máquina de distribuir benesses para os amigos deles, para os apaniguados deles. Então, a gente vê empresas que fazem acordos incríveis, construtoras, empreiteiras que fazem acordos incríveis para fazer essas crostazinhas de asfalto. O sujeito ganha um negócio que daria para fazer um asfalto com pedra embaixo, com areia embaixo, que durasse 500 anos, mas recebe aquela fortuna para fazer uma crostazinha. Por quê? Porque ele é amigo do rei.
porque ele faz parte daquela oligarquia, ele faz parte daquele grupo. E esses impostos da gente são usados para alimentar isso. Então eles vão continuar cobrando? Vão. Agora, quanto mais a gente fizer, menos autoridade moral eles têm e menos dependência a gente vai ter deles. Então, se a gente consegue resolver a imensa maior parte dos problemas do bairro, os moradores do nosso bairro não vão ser comprados por uma torneira. Eles não vão ser comprados por uma rede de esgoto. Eles não vão ser comprados por uma crosta de asfalto. Eles vão poder escolher. Eles vão poder eleger alguém que realmente esteja visando o bem comum. E assim, daqui a algumas gerações, quem sabe nós não teremos um Brasil realmente democrático. Ao invés de ter esse mesmo pessoal tomando conta de tudo, esse deputado é filho do outro deputado, essa coisa que a gente tem hoje em dia, esse sistema que de vez em quando entra um na gangue, mas quando ele entra, ele deixa de ser a pessoa que ele era antes. Né? Ele entra naquele sistema e fica lá e passa a ser um dos caras, e daqui a pouco está andando de carro novo, daqui a pouco está com a casona, daqui a pouco está com 5 firmas instaladas no banheiro dos fundos da casa dele. Né? Por quê? Porque ele faz parte daquela oligarquia. Então, o princípio da subsidiariedade é uma das maneiras mais fortes da gente combater essa dominação antidemocrática que o Brasil sofre por parte desses grupos oligárquicos. Porque a gente está tornando irrelevantes esse pessoal ao fazermos a nossa parte. Então, a gente buscar fazer a nossa parte e a gente buscar a organização dessas instâncias mais baixas é uma excelente maneira da gente botar a doutrina social da igreja em ação. O pessoal que está trabalhando na cozinha da paróquia, o pessoal que está trabalhando na cozinha da paróquia deve se organizar para que aquela cozinha funcione da melhor maneira possível. Ao invés de chegar lá e dizer, droga, não tem panela. Né? E como o pessoal que trabalha na cozinha, em geral, são senhoras, elas, em geral, fazem isso. Por quê? Porque isso é bom senso, gente. Isso é bom senso. O princípio da subsidiariedade, ele é oposto à doutrina, à ideologia política que nos governa hoje em dia, de centralismo exagerado, mas ele é o mais puro bom senso. A quem compete cuidar de um problema? A quem está perto dele. Né? Quem é que tem que passar as marchas no carro? Quem está dirigindo o carro. Você pedir para outra pessoa passar as marchas nunca vai funcionar tão bem. E, no fundo, o princípio da subsidiariedade é exatamente esse. Quem é que vai fazer a barba? O dono da barba. A não ser que ele tenha uma barba tão encravada que ele não consegue. Aí ele vai no barbeiro. Mas normalmente é ele que vai fazer. Quem é que vai cortar o cabelo da criança? A mãe da criança. Quando eu era moleque, minha mãe botava uma cuia de queijo na minha cabeça e cortava. Dizem os que veem as fotos, ficava até bonitinho. Depois cresce e fica desse jeito. Né? Mas então esse princípio da subsidiariedade, ele é aplicável e deve ser aplicado a praticamente qualquer interação social. Tá? Quer dizer, a ideia é que a gente nunca deve sair pedindo ajuda, jogando para cima os problemas, a gente consegue lidar com eles. Até um exemplo, aqui para o pessoal que está fazendo o curso presencialmente, em vídeo, a organização aqui, eu perguntei de brincadeira, vai ter cerveja no almoço? Eles disseram, não sei, estava pensando em botar cerveja só depois. Eu disse, não, bota cerveja no almoço também. Quem acha que vai dormir se tomar cerveja, que não tome? A ideia é essa. Quem é que deve decidir se vai ou não tomar cerveja? A própria pessoa. Quem é que deve decidir se vai ou não fumar? A própria pessoa. Quem é que vai decidir se vai ou não, sei lá, prender a urina até ficar com a barriga doendo? A própria pessoa.
As decisões, elas devem ser sempre tomadas pessoalmente no menor nível possível. Por quê? Porque quanto mais você sai do pessoal, pior vai ser a decisão. Uma decisão que é tomada por um homem sozinho é uma decisão que vai fazer pleno sentido para ele. Uma decisão que é tomada pelo casal, o casal discutindo, é uma solução que vai ter sido, aqui se vai ter chegado pelo consenso do casal. Agora, uma decisão que é tomada por uma plenária de 500 pessoas, forçosamente vai ser uma decisão em que a maior parte das pessoas não foi ouvida. Vai ser uma decisão que não pôde ser debatida plenamente. Vai ter tido 2 ou 3 que debateram ali, mas que debateram versões extremamente simplificadas do negócio, e se vai fazer uma decisão que vai valer para todo mundo, sem que ela tenha sido plenamente compreendida sequer, quanto mais debatida. Então, o princípio da subsidiariedade ele é uma questão de bom senso, mas ele é uma coisa que hoje em dia é extremamente subversiva, devido à nossa forma atual de governo, e, ao mesmo tempo, nós, como católicos, temos o dever de assumir ao máximo as nossas responsabilidades sociais. E nós fazemos o máximo possível. Muitas vezes isso vai ser dificultado. Por exemplo, o dono de um comércio, de uma fábrica, que queira dar um plano de saúde para os funcionários, ele é praticamente impedido pela legislação que considera que o plano de saúde é parte do salário. O que faz com que ele tenha que pagar um FGTS maior, que ele tenha uma série de gastos absurdos, além do plano de saúde. Inclusive, parece que tem até agora a regra que se o sujeito for demitido, ele tem que continuar pagando o plano de saúde. É um absurdo. Então, esse é um caso. Pagar o plano de saúde, por exemplo, que seria uma coisa perfeitamente conforme ao princípio da subsidiariedade, né? Um pequeno comércio, uma fábrica, consegue fazer um plano melhor do que um plano individual. E, ao mesmo tempo, por ser um plano particular, vai funcionar melhor do que o SUS. Seria um ótimo caso de aplicação. Mas é difícil, sai caro. Né? Então, mas ele pode pensar em, por exemplo, fazer convênio com a clínica. É uma outra maneira. Que ele não esteja pagando por funcionário, no salário, etc., dando plano individual, mas que tenha um convênio com a clínica. É uma maneira de driblar a legislação para conseguir assumir uma responsabilidade que é dele. Por quê? Porque pode ser dele, porque ele consegue. Ele vai funcionar melhor do que o SUS. E a união de todos os empregados da firma vai ser melhor do que cada um fazer um plano individual. Então ele pega, faz um convênio com a clínica, faz um convênio com a farmácia, e aí consegue, com um gasto menor do que o governo impede ele de fazer o que seria o melhor, que seria pagar um plano de saúde geral, ele consegue fazer alguma coisa. Ou seja, a gente deve procurar maneiras de driblar essa legislação centralizadora para que a gente possa tomar ação, muitas vezes. É por isso que eu digo que é subversivo. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa extremamente necessária, não só por ser o nosso dever, enquanto católicos, a gente fazer a nossa parte na sociedade, mas também por ser um ato de patriotismo a gente ajudar na redemocratização do Brasil, fazendo com que a política partidária tenha a sua importância diminuída até que ela chegue ao ponto que ela deveria chegar, que ela deveria ser, que ao invés de ser esse conchavo que todos os candidatos dizem a mesma coisa e pregam a mesma coisa, a gente ter gente que esteja realmente tentando representar a população, não os grupos de empreiteiras e de políticos e de gente que está lá naquele contubérnio incestuoso.